Capítulo 6. Alimentação. Tudo o que se move e vive servirá de alimento para vocês. Assim como lhes dei a erva verde, agora lhes dou todas as coisas. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, vocês não devem comer. Gênesis 9, 3 e 4. Penso ser necessário, antes de qualquer discussão sobre comida na Bíblia, estabelecer o propósito divino por trás do que comemos. O primeiro fundamento é o reconhecimento de Deus como Criador de todas as coisas, tanto dos que consomem alimentos como do próprio alimento. O segundo fundamento está relacionado ao propósito para o qual os alimentos foram criados. Quanto ao primeiro, convém reconhecer que as Escrituras Sagradas atribuem a Deus a criação e a dádiva dos alimentos. E Deus disse ainda: Eis que lhes tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso servirá de alimento para vocês e para todos os animais da terra, todas as aves dos céus e todos os animais que rastejam sobre a terra, em que há fôlego de vida. Toda a erva verde lhes servirá de alimento. E assim aconteceu. Gênesis 1, 29 e 30. E não podemos concluir que depois da criação, o Senhor tenha se ausentado dos processos para garantir o ciclo de provisão alimentar, que foram por Ele mesmo estabelecidos. O salmista declarou: Tu visitas a terra e a regas, tu a enriqueces grandemente. Os ribeiros de Deus são abundantes de água, provês o cereal, porque para isso preparas a terra, regando-lhe os sulcos e desmanchando os torrões. Tu a amoleces com chuviscos e lhe abençoas a produção. Salmos 65, 9, 10. Do alto de tua morada, regas os montes, a terra farta-se do fruto de tuas obras. Fazes crescer a relva para os animais e as plantas que o ser humano cultiva, para que da terra tire o seu alimento. Salmos 104, 13 e 14. Nosso Senhor Jesus, no Sermão do Monte, também afirmou que o Pai Celeste segue comprometido com a provisão alimentar de sua criação. Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Mateus 6, 26. De acordo com a instrução de Cristo, o Criador segue sustentando os animais e ainda mais a nós, que a seus olhos temos mais valor que as aves. Fato: o Criador é o responsável pela origem dos alimentos e de sua necessidade. Portanto, os alimentos foram criados para ser fonte de energia, de sustento. Daí a instrução divina a Noé antes do dilúvio: leve com você todo tipo de comida e armazene-a com você. Isso será para alimento a você e a eles. Gênesis 6, 21. Mas a comida possui somente essa finalidade? O sustento das criaturas de Deus? Não, ela também é, de acordo com as Escrituras, fonte de prazer. Esse é o segundo fundamento. O Senhor poderia ter feito um único fruto, com uma só cor, sabor, cheiro, textura e tamanho. Nele poderiam estar contidos todos os nutrientes necessários ao corpo, garantindo assim nossa subsistência. Em vez disso, ele optou pela diversidade. Criou frutos com quase todas as cores, sabores, aromas, texturas, tamanhos e formatos. Isso indica que o Criador quis que nosso paladar degustasse uma variedade de sabores.
que nosso olfato desfrutasse uma diversidade de aromas, que nosso tato diferenciasse a multiplicidade de texturas, e ainda que nossos olhos curtissem a variedade de cores, tamanhos e formatos desses frutos. Como está escrito: então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. Gênesis 2:9. Por isso, várias passagens bíblicas falam de saciedade e alegria no consumo dos alimentos, seguidos de gratidão a Deus. Vocês comerão e ficarão satisfeitos e louvarão ao Senhor seu Deus pela boa terra que lhes deu. Deuteronômio 8:10. Vão para casa, comam e bebam o que tiverem de melhor, e mandem porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Neemias 8:10. O alimento envolve uma satisfação que vai além do sustento. Tem a ver com sentimentos, como a determinação de alegrar-se diante do Senhor, comendo o que se tem de melhor. Se o primeiro fundamento é o reconhecimento de Deus como Criador, tanto dos alimentos como daqueles que se alimentam, o segundo tem a ver com o propósito dessa criação. O alimento é fonte de energia vital e também de deleite. Não se trata de reconhecer um ou outro, mas sim ambos. Todavia, é a parte do prazer, mais do que a do sustento, que requer de nossa parte equilíbrio, moderação e uma maneira correta de relacionar-se com a comida. Em outras palavras, se o primeiro fundamento tem a ver com o reconhecimento dos alimentos como algo bom procedente de Deus, o segundo tem a ver com o entendimento de que, associado ao deleite que nos é permitido ter, devemos ser responsáveis ao usufruir da comida. Isso implica saber conter nossos desejos e fazer escolhas saudáveis, moderando não apenas a quantidade, como também a qualidade dos alimentos ingeridos. Um perigo que muitos não enxergam. Deus criou muitas coisas, todas elas boas, mas advertiu que podemos errar no modo como nos relacionamos com elas. Ou seja, errado não é necessariamente aquilo que se fez. Por vezes, o erro é definido por como se faz algo e não pelo que é feito. Um exemplo disso é o descanso, assunto que abordaremos mais à frente. Trata-se de uma instituição divina. Na esfera do descanso, cabe reconhecer que necessitamos, entre outras coisas, do repouso do sono. Entretanto, alguém pode cruzar os limites do descanso sadio e exceder-se, adentrando o terreno da preguiça, e o excesso de tempo na cama, diferentemente do sono em si, é condenado nas Escrituras. Vá ter com a formiga, ó preguiçoso, observe o caminho dela e seja sábio, não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante. No verão, prepara a sua comida. No tempo da colheita, ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando vai ficar deitado? Quando se levantará do seu sono? Um pouco de sono, um breve cochilo, braços cruzados para descansar, e a sua pobreza virá como um ladrão, a miséria atacará como um homem armado. Provérbios 6, 6-11. Outra forma de entender esse princípio diz respeito ao ato sexual. O sexo é parte do plano divino, uma bênção que foi dada aos que abraçaram a aliança matrimonial. Não se limita à procriação e está relacionado ao deleite dos cônjuges. Que o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, de igual modo, a esposa ao seu marido. A esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido.
E também, de igual modo, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a esposa. Não se privem um ao outro, a não ser talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para se dedicarem à oração. Depois, retomem a vida conjugal, para que Satanás não tente vocês por não terem domínio próprio. 1 Coríntios 7, 3, 5. Evidentemente, ao determinar que não haja períodos prolongados de privação da intimidade física do casal, a Bíblia sinaliza uma frequência que não condiz apenas com a ideia de procriação, um suposto propósito exclusivo do ato conjugal, como é defendido pela Igreja Católica, que também, por causa dessa crença, nunca foi favorável aos métodos anticoncepcionais. Deduz-se, portanto, que o sexo não é nem sujo, nem vergonhoso, nem pecaminoso. É criação e projeto divino, e como tal, santo, puro e bom. Entretanto, aquilo que não é errado em si mesmo pode se tornar errado quando praticado incorretamente. Observe a advertência encontrada na Epístola aos Hebreus. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito conjugal sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Hebreus 13, 5. Deus determinou duas coisas a serem honradas por todos: o matrimônio e o leito conjugal sem mácula. Ele também prometeu julgar dois tipos de comportamentos, os impuros e os adúlteros. Quem são os adúlteros? Os que desonram o matrimônio e se envolvem sexualmente com alguém que não é seu cônjuge. Portanto, o sexo praticado dentro do matrimônio é correto, é uma bênção. No entanto, quando essa aliança é quebrada pelo ato sexual com outra pessoa que não seja o cônjuge, o pecado não está no sexo em si, mas em como ou com quem ele foi praticado. E não é apenas pela manutenção da exclusividade do ato sexual entre marido e mulher que Deus mandou honrar o matrimônio. Ele também ordenou ao casal que preservasse sem mácula o leito conjugal. Logo, há certas práticas, ainda que preservando a exclusividade sexual entre os cônjuges, que podem macular o leito conjugal daqueles que não adulteram. Isso derruba o mito de que dentro de quatro paredes vale tudo. Sob essa lógica, quem são então os impuros mencionados no texto? Os impuros, diferentemente dos adúlteros, não erram com quem decidiram manter a intimidade sexual, e sim em como optaram fazer isso. Ou seja, assim como no dilema do descanso versus preguiça, temos aqui o dilema do ato sexual puro versus adultério ou impureza. É quando o erro não está na coisa em si, e sim na maneira como lidamos com ela. Dito isso, é hora de reafirmar: a comida é ideia e criação de Deus, mas seu uso incorreto, fora do padrão divino, pode configurar erro e até mesmo pecado. Sendo assim, como a comida tem afetado a humanidade? Será que nos damos conta da força e influência que ela exerce sobre nós? É necessário um melhor entendimento do assunto mediante a avaliação de vários exemplos bíblicos. Em que aspecto o ser humano foi primeiramente tentado? Em qual área Satanás concentrou seus esforços iniciais? Embora possamos nos aprofundar nos muitos elementos contidos na proposta maligna, precisamos reconhecer que a desgraça da humanidade começou com uma tentação cuja máscara envolvia também a comida. De igual modo, em que aspecto Jesus, o último Adão, foi primeiramente tentado? Os evangelhos de Mateus e Lucas nos mostram que também foi na área da comida,
quando o diabo tentou explorar a fome que Jesus sentia depois de 40 dias em jejum. Vale destacar, porém, que, diferentemente do primeiro Adão, o último saiu vitorioso sobre a proposta maligna. Foi por causa da fome e do desejo por comida que Esaú vendeu seu direito de primogenitura, que incluía perpetuar a bênção e os propósitos divinos concedidos a Abraão. Gênesis 25, 29 a 34. Como nos alerta o autor de Hebreus, cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano como foi Esaú, o qual, por um prato de comida, vendeu o seu direito de primogenitura. Hebreus 12, 16. A palavra de Deus destaca acerca do povo de Israel que no seu coração voltaram para o Egito. Atos 7, 39. Qual o motivo dessa saudade do lugar da escravidão? Entre eles, a comida. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. Também os filhos de Israel começaram a chorar outra vez, dizendo: quem nos dará carne para comer? Lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito. Que saudade dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Mas agora a nossa alma está seca e não vemos nada a não ser este maná. Números 11, 4, 6. Somando as expressões desejo, lembrança, saudade e alma destacados no texto bíblico, evidencia-se que o prazer da comida não se limita ao paladar, a capacidade de desfrutar da diversidade dos sabores dos alimentos. Trata-se de algo que também é emocional, que afeta a alma, a sede da vontade dos sentimentos e dos pensamentos. Mas os efeitos da comida excedem o aspecto físico do paladar e emocional da alma. Eles também afetam a vida espiritual. Os exemplos de Adão e Eva, de Esaú e dos israelitas confirmam isso. Penso ser essa a razão pelo qual Paulo, escrevendo à igreja em Filipos, refere-se a alguns que são inimigos da cruz, e assim os denuncia. O Deus deles é o ventre. Filipenses 3, 18, 19. E escrevendo aos cristãos de Roma, o apóstolo expõe outros com o rótulo semelhante. Não servem a Cristo nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre. Romanos 16, 18. A comida para alguns tem se tornado um ídolo, assim como a avareza. Colossenses 3, 5. E o que os dois exemplos têm em comum? É que o dinheiro, assim como o alimento, não é errado em si mesmo. No entanto, a forma errada de lidar com ele tem levado muitos ao tropeço, inclusive na vida espiritual. 1 Timóteo 6, 9 e 10. Essa compreensão deveria nos levar a tratar o assunto com cuidado. A mesma Bíblia que apresenta a comida como fonte de prazer e não apenas de sustento, mostra a sabedoria de quem aprende a manter a perspectiva de prazer sob controle. Como está escrito: feliz é você, ó terra, cujo rei é filho de nobres e cujos príncipes se mantêm à mesa a seu tempo, para refazer as forças e não para se embriagar. Eclesiastes 10, 17. Nem toda refeição deveria ser tratada como festiva e fonte de prazer. A gula, diferentemente da fome, não persegue o sustento, a nutrição saudável, a renovação das forças de que o corpo tanto precisa. Ela está mirando o prazer insistente e, embora seja parte do pacote, não deveria determinar o padrão de como nos alimentamos. A prova disso é que o mesmo Criador que disponibilizou prazer na alimentação sempre estabeleceu para o ser humano restrições alimentares.
Domínio próprio. Não podemos falar de alimentação sem abordar a questão do domínio próprio. Uma vida de alimentação saudável não se limita somente a quanto comemos. Ela também envolve inquestionavelmente as escolhas do que comemos. Muito embora o segundo não exclua o primeiro, são aspectos complementares e não divergentes. Comer muito mel não é bom. Assim, procurar a própria honra não é honra. Como cidade derrubada, que não tem muralhas, assim é aquele que não tem domínio próprio. Provérbios 25, 27 e 28. A expressão hebraica que foi traduzida por domínio próprio aponta para aquele que não pode conter o seu espírito, como consta na tradução brasileira. A Nova Versão Internacional recorre à expressão não sabe dominar-se, enquanto a Nova Tradução na linguagem de hoje opta por não sabe se controlar. Em todas as versões, porém, preserva-se a comparação da pessoa com uma cidade sem muros. Ou seja, a analogia indica que a falta de controle deixa a pessoa vulnerável, sem proteção. Essa é a função dos muros. Precisei aprender a dizer não a muita coisa, enquanto Deus trabalhava comigo o entendimento bíblico do cuidado do corpo. Por vezes, o domínio sobre o desejo me obrigava a dizer não à quantidade de alimento e parar enquanto ainda desejava comer. Por vezes, tive de dizer não à qualidade do alimento. Em outras ocasiões, ainda precisei dizer não a ambos. A verdade é que a Bíblia não fala muito de glutonaria, pelo menos não da perspectiva que imaginamos. Embora as versões mais antigas, derivadas da tradução de João Ferreira de Almeida, tenham feito uso da palavra glutonarias na lista paulina das obras da carne, Gálatas 5, 23. A grande maioria das versões modernas evitou essa tradução. A palavra empregada nos manuscritos gregos é komos, que indicava, segundo Russell Chaplin, um cortejo festivo em honra ao deus pagão do vinho, Dionísio. Era uma refeição e um banquete festivos, mas, com frequência, seus participantes perdiam o domínio próprio e tudo se transformava em ocasião de glutonaria e bebedeiras, de orgia das piores. Assim, essa palavra veio a indicar glutonaria e orgia, sendo possível que a lista de vícios preparada por Paulo queira levar-nos a compreender ambos sentidos da palavra. As traduções modernas escolhem um ou outro desses significados. Como a palavra bebedices já havia sido mencionada na lista das obras da carne, presume-se que a ênfase não recaiu sobre a bebedice, e sim sobre a glutonaria e ou orgias que acompanhavam essas festas. A palavra glutão aparece 2 vezes no Novo Testamento. Em ambas foram empregadas em um ataque ao Senhor Jesus. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e as pessoas dizem: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mateus 11:19. Ver também Lucas 7:34. No Antigo Testamento, a expressão aparece no livro de Provérbios. Quando você se assentar para comer com um governador, leve bem em conta quem está diante de você. Encoste uma faca na sua própria garganta, se você é glutão. Não cobice os pratos deliciosos que ele serve, porque essa comida é enganadora. Provérbios 23, 1-3. Por que estou destacando a falta de ênfase bíblica na gula? Porque desenvolvemos conceitos errados a respeito do assunto. A maioria de nós pensa na gula como um pecado alimentar relacionado à quantidade de comida. A verdade é que o oposto do domínio próprio, um dos gomos do fruto do espírito, é a falta de controle em qualquer área.
Em relação aos alimentos, é a falta de controle, a incapacidade de dominar o desejo. Independentemente dos excessos da quantidade, basta que haja falta de controle. Isso se aplica, por exemplo, a alimentos que deveríamos evitar e alegamos não conseguir fazê-lo. Convém ressaltar essa questão porque desviamos o foco da falta de controle do desejo para o do volume de alimentos ingeridos. Evidentemente, isso também é falta de domínio próprio, mas não se limita aos tropeços da quantidade. A vitória sobre as obras da carne depende do domínio próprio quanto ao desejo em si, e não apenas a quanto se deseja ou se consome algo. O problema do primeiro casal com o fruto proibido no Éden não estava ligado à quantidade de frutos consumidos. O problema residiu na falta de domínio sobre o interesse despertado. O tropeço de Esaú também não enfatiza a quantidade de comida, mas sim a falta de controle ou de paciência. Os israelitas que tiveram saudade das comidas do Egito e reclamaram do maná podem até ter comido mais do que o normal, mas no relato bíblico a ênfase de seu pecado está no desejo e não apenas na quantidade de comida ingerida. Veja 2 menções no livro de Salmos acerca desse episódio. Também fez chover sobre eles carne como poeira e aves numerosas como a areia do mar. Fez com que caíssem no meio do arraial deles, ao redor de suas tendas. Então comeram e se fartaram a valer, pois lhes fez o que desejavam, porém não reprimiram o apetite, ainda tinham o alimento na boca, quando se elevou contra eles a ira de Deus. E entre os seus mais robustos semeou a morte e prostrou os jovens de Israel. Salmos 78, 27, 31. Entregaram-se à cobiça no deserto e nos lugares áridos puseram Deus à prova. Salmos 106, 14. Para a glória de Deus. Há uma instrução bíblica que tem sido de grande ajuda na reformatação de minha maneira de pensar e agir quanto ao cuidado do corpo, e em especial quanto à alimentação. Portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Como Deus pode ser glorificado por meio de nossa forma de comer e beber? Nossa comida ou bebida jamais dará diretamente glória a Deus. São objetos inanimados que não possuem esse poder. As Escrituras falam sobre como lidamos com a comida e o resultado que isso produz. Aliás, o contexto da afirmação paulina diz respeito ao impacto que nossas ações relacionadas à comida, à bebida ou a qualquer coisa exerce sobre as pessoas à nossa volta. Ver 1 Coríntios 10, 27 a 30. Como, por exemplo, minha liberdade para comer aquilo que fere a consciência de um irmão. Na sequência, o apóstolo adverte: não se tornem motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro, em tudo, ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. 1 Coríntios 10, 32, 33. Essa aplicação prática do significado de glorificar a Deus por meio do que comemos e bebemos não exclui, em contrapartida, outras percepções que a própria Bíblia nos oferece acerca do assunto. Uma delas é o ato de adorar e honrar ao Senhor, dando-lhe o louvor que é devido. Mas não podemos deixar de reconhecer ainda que quando o propósito divino é devidamente executado, ele é glorificado. Observemos esta afirmação feita aos crentes romanos. Portanto, acolham uns aos outros, como também Cristo acolheu vocês para a glória de Deus. Romanos 15, 7. Jesus nos acolheu em sua família para a glória de Deus. A ênfase aqui não tem a ver com pessoas cultuando, nem com o bom testemunho diante de outros,
mas sim com o propósito divino da redenção se cumprindo. Por isso, para glorificar a Deus com o que comemos e bebemos, devemos procurar entender o propósito da criação divina dos alimentos, nossa fonte de energia e nutrientes, e também do corpo, o receptor e processador desses alimentos, de modo a esforçar-nos para cumpri-lo. Em sua primeira epístola aos Coríntios, Paulo apresentou o estômago e os alimentos como uma criação casada, isto é, um foi feito para o outro. Os alimentos são para o estômago e o estômago existe para os alimentos, mas Deus destruirá tanto o estômago quanto os alimentos. 1 Coríntios 6:13. A palavra grega traduzida por estômago é koilia, que se refere à barriga inteira, toda a cavidade, o abdômen inferior, a região inferior, o receptáculo do excremento, o ventre, o lugar onde o feto é concebido e sustentado até o nascimento. E em sentido metafórico, a parte mais interna do homem, a alma, coração como lugar do pensamento, sentimento, escolha. Essa é a razão por que versões mais antigas, como a Almeida Revista Corrigida e a tradução brasileira, optam pelo uso da palavra ventre. Os manjares são para o ventre e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. 1 Coríntios 6:13. O dicionário Vini também indica que o uso da palavra koilia está relacionado algumas vezes ao útero. Mateus 19:12, Lucas 1:15, João 3:4, Gálatas 1:15. E em sentido figurado, a parte interior do homem, isto é, o coração, a alma, João 7:38. Mas não posso deixar de observar que, em outros casos, seu sentido aponta para a barriga como um todo, abrangendo os órgãos internos, como esôfago, estômago e intestino. Um exemplo disso é o ensino de Jesus acerca daquilo que contamina o homem, mostrando que o conceito da nova aliança acerca de impurezas não estaria relacionado à ingestão de alimentos. Convocando ele de novo a multidão, disse-lhes: ouvi-me todos e entendei, nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Então lhes disse: assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar, porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso? E assim considerou ele puros todos os alimentos, e dizia: o que sai do homem, isso é o que contamina, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Marcos 7, 14 e 23. Evidentemente, o uso da expressão ventre, koilia, feita por Cristo, não apontava para o útero, tampouco para o ser interior. Refere-se indubitavelmente ao lugar por onde alimentos entravam e saíam. Aliás, a expressão traduzida por lugar escuso no original grego é afedron, que remete ao lugar onde as evacuações de resíduo humano são descarregadas. Privada, fossa, banheiro. A Bíblia de Jerusalém traduziu essa expressão como sai para a fossa. Qual a importância de reconhecer que o uso da palavra koilia não se limita a estômago? A Bíblia trata de forma genérica e abrangente o lugar por onde os alimentos entram, são processados e, depois de seu uso devido, eliminados. Isso aponta para todo o sistema gastrointestinal.
Dessa forma, somos direcionados à relação entre os alimentos e ao sistema digestório como um todo, ambos criados por Deus com uma relação específica entre si. Portanto, Jesus e Paulo não mencionaram como pode ser equivocadamente interpretado apenas o estômago, mas todo o conjunto de órgãos relacionados ao processo digestivo. Em outras palavras, precisamos entender a alimentação conforme planejada por Deus, isto é, como nosso corpo digere e processa os alimentos de acordo com o plano do Criador. Atualmente, dispomos de conhecimento científico e biológico como nunca, o que penso ser parte do cumprimento da afirmação feita a Daniel acerca do tempo do fim, de que o saber se multiplicará. Daniel 12:4. Isso nos permite entender ainda mais o corpo e seu funcionamento correto, revelando com mais riqueza de detalhes os propósitos divinos acerca do funcionamento do corpo e, consequentemente, da manutenção da saúde. Por isso, creio que também precisamos compreender melhor a forma de trabalhar do sistema digestório e, em especial, do intestino. Afinal, sem a compreensão de qual é o correto funcionamento daquilo que o Criador planejou, como poderemos cumprir o propósito da criação e assim dar-lhe glória? O Dr. Elion Póvoa, médico especialista em nutrição e bioquímica, afirma em seu livro O Cérebro Desconhecido. A verdade é que ninguém se interessa pelo que acontece com os alimentos que ingere depois que se levanta da mesa. Mas esse é um equívoco muito grande na nossa cultura, pois apenas o fato de entender o processamento deles no organismo já seria útil para que tivéssemos um controle maior para a saúde. Além disso, é fantástico perceber como são perfeitos os mecanismos que garantem a digestão e a absorção de tudo o que comemos. O processo digestivo começa na boca, com a trituração dos alimentos quando os mastigamos, e a ação da saliva que não apenas ajuda a dissolver a comida, como também atua no equilíbrio das bactérias. Aliás, o entendimento da flora intestinal, também denominada de microbiota intestinal, que é basicamente o conjunto de bactérias que habitam naturalmente o intestino, é fundamental para a compreensão dos processos necessários para a nutrição do organismo e o fortalecimento da imunidade. Esse processo, por sua vez, engloba desde a separação dos distintos tipos de grupos alimentares ingeridos até a eliminação, quando em seu estado saudável, de toxinas, bactérias e outros elementos nocivos ao corpo. Os nutrientes necessários são absorvidos e o que é prejudicial ao organismo é separado e descartado. O segundo cérebro. Qual a importância desse sistema que recebe e processa os alimentos ingeridos? Penso ser importante essa compreensão e quero enfatizar as funções do intestino, onde o que se iniciou no estômago terá mais do que continuidade do processo, um desenvolvimento maior do que às vezes imaginamos. Se não entendermos o propósito e funcionamento dessa máquina fantástica chamada intestino, provavelmente também não conseguiremos mensurar a importância de uma alimentação correta. Antigamente, não havia tanto entendimento científico acerca do assunto como temos hoje, embora o foco da medicina antiga antes era da farmacêutica. Sempre foi a alimentação correta. E quando digo antigamente, não me refiro apenas aos dias em que a Bíblia foi escrita. Falo de um tempo que se estendeu até algumas décadas atrás. Julia Enders, autora do sucesso de vendas O Discreto Charme do Intestino, expõe que a falta de entendimento sobre o intestino também se dá até mesmo no meio da classe médica.
Durante a faculdade, percebi como essa área é negligenciada na medicina. No entanto, o intestino é um órgão excepcional. Ele forma 2/3 do sistema imunológico, tira a energia de sanduíches e salsichas de tofu e produz mais de 20 hormônios próprios. Durante sua formação, grande parte dos médicos aprende muito pouco sobre ele. Elion Póvoa esclarece a importância do entendimento do sistema gastrointestinal para o cultivo da boa saúde. O intestino repousou durante muitos anos no esquecimento, esquecido pelas pessoas, que dele só se lembravam quando comia algo que não lhes fazia bem, e pela ciência, que sempre considerou os trâmites intestinais como um departamento secundário dentro da medicina. Até bem pouco tempo, era suficiente para os cientistas conhecer sobre este órgão apenas sua função básica de absorção, em que os nutrientes dos alimentos são enviados para o organismo depois de devidamente digeridos. Hoje, a situação é bem diferente. Depois de reconhecido como um órgão inteligente pela sua capacidade de selecionar entre o que comemos, o que nos é ou não útil, o intestino foi recentemente proclamado o segundo cérebro, por ser o único órgão do corpo humano capaz de executar funções independentemente do sistema nervoso central. Agora está cada vez mais evidente que o sistema gastrointestinal está no âmago dos processos que garantem a vida saudável. Hoje, os mecanismos e trocas químicas que garantem o seu funcionamento são fundamentais nas pesquisas das mais diversas doenças. Está claro para muitos cientistas que a simples felicidade depende fundamentalmente do que se passa no sistema gastrointestinal, por conta das condições que cada organismo tem de secretar a serotonina, o neurotransmissor responsável pela alegria e bem-estar. Afinal, ele não é encontrado apenas no cérebro, como se imaginava, mas também no intestino. É por esta razão, inclusive, que a absorção dos alimentos vem sendo considerada um novo paradigma para a saúde. Essa fantástica função, quando exercida de forma insatisfatória, pode desencadear uma série de distúrbios que lentamente vão provocar reações em cascata pelo organismo. O intestino e seu funcionamento são fascinantes e destacam sua importância. No entanto, quando ignoramos sua forma de funcionar, deixamos de entender quais escolhas deveríamos fazer quanto ao que comer. Comer e beber para a glória de Deus envolve não apenas a moderação da quantidade de alimentos, mas a seletividade que deveríamos com bom senso praticar. Também envolve a compreensão de quando comer. Esse combo de entendimentos específicos nos ajudará a determinar nosso padrão de alimentação, assunto do próximo capítulo.